Jesus. Nós estamos em uma série, retomando essa série. A série tem como título Isto é Estranho, Isso é Estranho. Nós estamos estudando textos na Bíblia que são estranhos. Se você tem lido a palavra de Deus, se você tem experiência de leitura da Bíblia, você sabe que vez por outra nos deparamos com textos que são inexplicáveis, que são esquisitos, que são de difícil interpretação, de difícil compreensão, e nós escolhemos alguns destes textos nesta série, Isso é Estranho, para tirar deles lições para a nossa vida, para o tempo de hoje, para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Se você perdeu as ministrações dessa série, hoje é a quarta ministração, você pode acessá-las em nosso canal do YouTube, canal da Família da Graça no YouTube. E ali você vai encontrar não somente as mensagens dessa série, mas também um conteúdo exclusivo de mensagens para que você seja edificado espiritualmente. Compartilhe também com aqueles que você ama o link dessas mensagens. Eu tenho certeza que Deus, através desse ministério, vai abençoar muitas vidas pelas palavras que estão sendo gravadas e registradas em nossas reuniões. Hoje o tema da nossa mensagem é pendurado pelos cabelos. O texto se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Eu peço que você abra a sua Bíblia, abra o seu tablet, o seu smartphone, ou se quiser simplesmente acompanhe a leitura do texto da palavra de Deus que será exibido em nossos telões. Segundo Samuel 18, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo de número 10. Segundo Samuel capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o Giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu: Não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco ainda que morra metade de nós, porque tu vales por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mandes socorro. Respondeu-lhes o rei: Farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu, em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Tratai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim saiu o povo a campo contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande morticínio de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um homem, vendo isso, contou-o a Joabe, dizendo: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, com muita alegria, nós recebemos a Tua santa palavra em nossos corações. Apesar de muitas vezes tão estranha e inexplicável, em muitos aspectos difícil de compreendermos, ela é a Tua palavra viva, ela é a Tua palavra poderosa e eficaz. E nós oramos para que nessa noite o Santo Espírito de Deus
ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar os princípios, os valores, os ensinamentos que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nesses dias, para que sejamos uma geração que expressa a Tua glória e que vive de acordo com os Teus estatutos e os Teus mandamentos. Nos abençoe, portanto, nesta hora em que expomos a nossa mente e o nosso coração ao agir do Santo Espírito e da Tua Palavra. Nós oramos certos de que ela irá produzir algo poderoso em nossas vidas, porque só o Senhor tem poder de nos transformar de dentro para fora. E essa é a nossa expectativa nessa noite em que buscamos a Tua face por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu posso ouvir o seu amém? Amém, graças a Deus. A história que nós lemos hoje é a história de um jovem muito bonito, um jovem muito cheio de vida, mas que desobedeceu ao seu pai em grande estilo. O nome dele é Absalão, e embora o texto que nós lemos não o apresente, ele é filho do rei Davi. Ele decidiu que seria um rei melhor do que o seu pai. Ele decidiu um dia se rebelar contra o seu pai. Ele, sendo filho do rei, com o rei ainda em vida, decidiu causar uma revolução, uma guerra civil, uma revolta contra o reino do seu pai. Absalão era um homem muito bonito. A Bíblia o descreve como o mais bonito da sua geração. Em 2 Samuel capítulo 14, 25 e 26, nós temos uma descrição de Absalão que vai nos ajudar a compreender esse texto no qual ele fica pendurado pelos seus cabelos. 2 Samuel 14, 25 e 26. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. E quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Ele era um jovem bonitão, ele era um rapaz muito bonito, um rapaz que aparecia nas capas das revistas de moda. Ele era um verdadeiro modelo, um rapaz bonito, como o texto descreve, da planta dos pés até a cabeça não havia defeito nele. Ele era um cara muito simpático, um cara muito bonitão, e ele tinha um cabelão muito legal, um cabelo que crescia. Para você ter uma ideia, o texto diz aqui que durante o ano ele deixava o cabelo crescer, e quando ele cortava o cabelo pesava 2,2 kg aproximadamente. Alguém já perguntou o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E alguém disse 1 quilo de chumbo. Mas na verdade 1 quilo é 1 quilo, não importa se de chumbo ou de algodão. A diferença está no volume. 1 quilo de chumbo pode ser apenas uma bola de chumbo, mas 1 quilo de algodão com certeza é um volume muito maior. Eu não consigo imaginar o que seria 2 quilos de cabelo. 2 quilos de cabelo. O texto fala que todos os anos Absalão, esse jovem bonitão, filho do rei, o cara que tinha tudo para ser um menino muito bem sucedido na vida, ele tinha esse cabelo bonitão, esse cabelo que crescia, esse cabelo grandão. E aí começa a ficar mais claro para a gente o que acontece nessa cena em que ele está fugindo e disparada e se mete por debaixo de um carvalho e fica preso, com seus cabelos presos. O texto hoje narra a triste história do fim de Absalão. Nós não lemos a passagem, mas em casa, se você quiser continuar lendo, você vai ver que Joabe, um dos comandantes de Davi, executa Absalão. Aproveita essa oportunidade em que ele está vulnerável, em que ele está indefeso, em que ele está pendurado entre o céu e a terra, e vai lá e executa Absalão, provavelmente acreditando que não havia remédio para aquele rapaz, que não havia jeito para ele, e que se o deixasse vivo, ele iria fazer alguma coisa pior com o seu pai, o rei Davi.
Absalão é o terceiro filho de Davi. A vida de Davi se parece muitas vezes com uma série de Netflix. Ele tinha várias esposas, era comum que isso acontecesse naqueles dias. Os reis se casavam com várias mulheres e tinham vários filhos, porque muitos deles morriam e eles buscavam descendência, buscavam sucessão, buscavam se perpetuar no trono e no poder, e para isso era necessário que eles tivessem muitos filhos, e em muitos casos esses filhos eram filhos de várias mulheres, de várias esposas, e portanto meio-irmãos. Eles tinham o mesmo pai, mas tinham mães diferentes. E aqui que começam os problemas da casa real. Aqui que começam os problemas da família real, da família de Davi. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Essa irmã lhe era muito querida, muito amada do seu coração. E esta irmã foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon, o filho mais velho de Davi. Numa paixão enlouquecida, ele se apaixona por Tamar, apesar de ser sua meia-irmã, é uma relação um tanto quanto incestuosa. Ele se aproxima da garota, ele tenta seduzi-la e finalmente ele força e ele estupra a menina. E quando ela fica completamente destroçada, destruída moralmente, emocionalmente por causa disso, Absalão espera que o seu pai faça alguma coisa, mas a Bíblia diz que Davi não faz nada. Davi não toma nenhuma atitude. Davi não faz nada contra Amnon. E é o próprio Absalão então que vai tomar a situação nas suas mãos e vai fazer justiça com as próprias mãos. E a Bíblia diz então que ele vai e mata o seu meio-irmão. Ele assassina o seu meio-irmão Amnon. E você achou que você tinha problema com seus filhos, mas o texto está falando aqui de uma situação muito complicada. Por causa deste acontecimento, Davi manda então Absalão se afastar. Ele coloca Absalão num exílio, como se isso fosse resolver. Ele não conversa com o filho, ele não trata a situação com o filho, ele simplesmente manda Absalão morar com seu avô materno, passar um tempo fora. Ele manda o menino embora. E acontece então que durante esse tempo de exílio, Absalão resolve se rebelar contra seu pai. Ele decide que ele deveria ser o rei de Israel. Depois de 3 anos de exílio, Davi permite que Absalão volte à corte, retorne a Jerusalém e volte a conviver novamente no palácio real. E aí que ele começa a colocar o seu esquema funesto para funcionar. Em 2 Samuel capítulo 15, 2 Samuel 15, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: aconteceu depois disso, que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele, e levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é o teu servo. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: quem dera eu ser constituído rei na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e pegando nele o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Olha a estratégia do garoto. Um dia ele levanta e resolve chamar a atenção de todo mundo. Compra um carrão importado, contrata 50 guarda-costas, bota todo mundo vestido de preto, Men in Black, os caras tudo ao redor dele com óculos escuros, para na porta principal da cidade de Jerusalém. E quando as pessoas estão chegando para apresentarem suas questões em juízo, em tribunal, ele se apresenta e ele pergunta para o camarada: ei, meu amigo, de onde você é? De que tribo? De que cidade? Ele diz: olha, eu sou de tal lugar, eu conheço, cidade linda, que lugar legal, já estive ali. De que família você é? De tal família. Sim, já ouvi falar. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim por causa de uma questão, eu estou com um processo na justiça correndo. Ele:
eu entendo que a sua causa é forte, realmente o que você está pleiteando é justo, mas lá dentro você não vai conseguir nada, ninguém vai lutar pelos seus direitos nessa corte. Quem dera que eu fosse o rei e pudesse fazer justiça a todo homem de bem que chega aqui com uma causa como a sua. O texto diz mais, que quando as pessoas sabiam que ele era o filho do rei, vinham obviamente prestar uma reverência como de costume, e ele então se abaixava, levantava a pessoa, dava um beijo, dizia: que é isso, rapaz, eu sou seu amigo. Agia como um verdadeiro político. Eu não sei onde Absalão aprendeu isso, mas de alguma forma essa arte de conquistar, de furtar o coração do povo já existe há muitos e muitos anos, e é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo um trabalho de sedição na porta da cidade de Jerusalém, debaixo da barba do seu próprio pai, e o seu pai não faz nada. E ele está ali provocando o coração das pessoas, ele está ali instigando o coração das pessoas, preparando a cama, preparando o território, preparando tudo para um momento que ele entende que finalmente chegou a hora dele tomar o poder. A Bíblia não diz o que acontece, mas eventualmente ele se cansa desse jogo político e ele faz o seu movimento, ele faz o seu golpe acontecer, ele tenta a tomada do poder político na forma de uma derrubada militar. O texto diz que é tão violento o seu golpe político, que o próprio rei Davi tem que sair às pressas de Jerusalém para não morrer. Ele foge à noite com toda a sua família, sai humilhado da cidade de Jerusalém, e Absalão toma realmente o seu lugar no palácio. Absalão se senta no trono de Davi. Absalão começa a agir como se ele fosse agora o rei de Judá, de Jerusalém. E Davi então toma providências, ele vai para longe, ele se articula politicamente, ele se articula militarmente, e ele então convoca os seus exércitos para uma retomada do poder. E é nesse momento então, quando ele distribui as suas tropas para tomar de volta o poder, que ele faz um pedido aos seus comandantes, aos seus generais. Ele diz para eles tratarem brandamente, por amor dele, por amor de Davi, o seu filho Absalão. Olha o coração de Davi, que coisa estranha, que coisa interessante, mas ele é um pai, ele ama o seu filho, ele ainda tem esperança nesse menino, ele ainda tem expectativa de que esse garoto vai mudar, que ele está fazendo uma coisa maluca, mas que é uma coisa de jovem. Então ele reúne os seus comandantes na frente de todo mundo, e o texto diz que todo o povo ouviu quando Davi pediu aos seus comandantes que agissem com brandura. Se possível, capturem ele vivo, tragam ele para cá, não façam nenhum mal para ele, por amor de mim, se vocês gostam de mim como rei, por favor, tratem bem meu filho Absalão. E as tropas de Davi então partem para a batalha, obtêm vantagem, os rebeldes são colocados em fuga, e quando o próprio Absalão tenta fugir, a sua montaria vai para debaixo de uma árvore com galhos espessos, e o texto diz então que ele fica preso no garfo de um galho grande dessa árvore, pendurado entre o céu e a terra, e a sua montaria vai embora. Que situação dramática! Algumas traduções dizem que ele ficou preso pelos cabelos, e a gente entende isso por causa daquela passagem que eu li sobre os cabelos de Absalão. Outros dizem que ele ficou pendurado pela cabeça, não é muito claro o texto em hebraico, mas de fato o original diz que ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e é por isso que o comentarista bíblico Matthew Henry diz poeticamente: pendurado entre o céu e a terra, como indigno de ambos, como abandonado por ambos, a terra não o manteria, nem o céu o aceitaria, pois o inferno abre a boca agora para recebê-lo. É aí que os homens de Davi o encontram, nessa condição indefensável. E é interessante que o primeiro camarada que encontra Absalão, ele está tão assustado com a cena, que ele não sabe o que fazer. Ele poderia ter ferido Absalão, mas eu acredito que ele se lembra das palavras de Davi. Como ele é um soldado debaixo de ordens, debaixo de comando, ele vai ao seu general, ele procura Joabe, e ele diz assim: ei, você não vai adivinhar quem eu acabei de ver pendurado pelos cabelos em uma árvore, o próprio Absalão. E Joabe, ouvindo aquilo, disse: como é que é? Vem cá, que história é essa que você está falando? Eu passei ali e vi Absalão pendurado pelos cabelos em uma árvore muito grande, e você não fez nada, você não o matou. E ele foi então, e de uma forma muito cruel, ele atinge Absalão com 3 flechadas, e assim morre Absalão.
Davi achava que o seu filho estava passando por uma fase ruim, mas Joabe, como um homem experiente, como um homem de guerra, como um homem acostumado a lidar com essas situações políticas, ele entende que não haveria nenhuma possibilidade de trégua com Absalão e que ele não descansaria até que finalmente derrubasse o seu pai. Então ele mata Absalão em direta desobediência à ordem do rei. E você deve estar se perguntando, ok, essa história é muito interessante, é uma história bem estranha realmente, mas o que isso tem a ver comigo? O que está pendurado pelos cabelos tem a ver com a minha vida hoje? Eu não sei. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que algumas pessoas provavelmente estão se sentindo assim. Elas estão em um ponto da sua vida em que estão de alguma maneira paralisadas pelas circunstâncias e não sabem como agir e se sentem como se estivessem penduradas entre o céu e a terra, entre uma decisão que precisam tomar, entre uma escolha que precisam fazer, entre a administração de consequências de erros do seu passado e decisões importantes que precisam tomar com relação ao seu destino e ao seu futuro. Infelizmente, para Absalão não houve mais alternativa. Este foi o fim da sua história. Mas esse texto traz para nós lições importantes, e eu gostaria de começar com a primeira delas. A primeira delas é uma lição para os pais. Para os pais que estão aqui. Para os pais e mães que estão aqui ouvindo esta palavra, assistindo essa mensagem, que têm filhos, ouça o que esse texto tem para nos ensinar, porque de alguma forma também muito estranha, nós não ouvimos muito falar sobre Absalão e seus irmãos até 2 Samuel capítulo 12. É interessante esse silêncio da Bíblia com respeito aos filhos de Davi. A única vez em que eles são mencionados é em 2 Samuel capítulo 3, falando sobre a ordem do seu nascimento, mas nós não ouvimos nada sobre a sua infância, nada sobre a adolescência deles, nada, absolutamente nada. E até aí tudo bem, porque foi o rei Tiago da Inglaterra em 1600 que disse: nenhuma notícia é melhor do que más notícias. E as pessoas geralmente não entram em contato com você para falar de coisas boas. Raramente as pessoas telefonam ou ligam para dizer que está tudo bem, que estão gozando de boa saúde, que seus filhos estão indo bem na escola, que está tudo dando certo na vida, que foram promovidas e receberam um aumento. Alguém te ligou dizendo que recebeu um aumento, ou uma herança, ou que ganhou muito dinheiro recentemente. Ninguém liga para você para dizer isso, não é? Geralmente não. As pessoas quando ligam, e ultimamente já que ninguém liga, você recebe uma ligação, você fica até assustado. Se você chega em casa e um parente seu que não liga há muito tempo ligou para você, você já olha para aquela ligação preocupado, você diz assim: fulano ligou, o que será? O que será? A gente já pensa o pior, e parece que aqui nesse texto é exatamente assim. Parece que estava indo tudo bem, parece que a família estava vivendo bem, parece que não estava acontecendo nada de estranho, nada de ruim na família real, porque afinal de contas eles não estavam fazendo notícia, eles não estavam dando ibope, mas tudo muda em 2 Samuel 13, parece que de repente o vagão sai dos trilhos. É aí quando nós vemos essa história de Tamar sendo estuprada pelo seu meio-irmão, que é morto por Absalão. É aí que a gente começa a ver toda essa situação de revolta dentro de casa. O que aconteceu para que as coisas mudassem dessa forma? O que aconteceu para que esta família real de repente comece a ter o seu próprio reality show? O que aconteceu? E eu imagino que a maioria de vocês, lendo a palavra de Deus, não tenha muita informação sobre os filhos de Davi, mas com certeza se você já leu a história de Davi, ou assistiu uma série, ou um filme, uma novela, você deve estar familiarizado com um momento na história de Davi em que ele conhece uma mulher chamada Batseba. Isso está descrito no 2º livro de Samuel, no capítulo 11, a partir dos versículos 1 e 2. Esse texto fala sobre esse momento na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, com ele seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Aqui começa o pecado de Davi. Aqui começa a narrativa desse momento na vida deste homem de Deus.
Davi é um homem descrito como um homem segundo o coração de Deus, mas ele não é perfeito, e a Bíblia não esconde os seus erros. Ele é um adorador, ele é um homem apaixonado por Deus, ele é um homem que dança na presença da arca do Senhor, ele é um homem que tem prazer em glorificar o nome do Senhor, ele é um homem que acredita na vitória do Senhor, que luta em nome do Senhor, que vai ao campo de batalha, enfrenta gigantes em nome de Deus, mas que nesse momento ele fraqueja. A Bíblia diz que ele ficou em casa no tempo da guerra. Quando todo mundo foi para a guerra, ele resolveu se dar umas férias, ele resolveu se dar uma folga. Ele disse assim: eu acho que hoje eu não vou lutar hoje, eu vou ficar em casa. E aproveitou então para até dar uma cochilada de tarde. Comeu e depois do almoço deu aquela siestazinha básica, né? Dormiu, deu uma dormidinha e acordou de tarde, como quem não tem nada para fazer. Foi lá para o terraço do palácio, ficou lá zanzando, como diz o baiano, olhando para um lado, olhando para o outro, encangando o grilo, como quem não tinha nada para fazer. E de uma hora para outra olhando, vendo as casas, vendo a cidade, vendo o que Deus tinha dado a ele. Ele olha para um lugar e vê uma mulher tomando banho. Começa o voyeurismo, começa o momento em que Davi, ele se interessa por essa cena, uma cena atraente. Ele vê aquela mulher nua, aquela mulher bonita se banhando, uma mulher linda, formosa à vista, e ele olha para ela, e ele a cobiça, e ele é o rei, afinal de contas, quem vai negar um pedido do rei? Ele manda então um dos seus servos chamarem essa mulher para vir conversar com ele, para bater um papo com ele, para passar a tarde com ele. Ele diz: eu estou tão sozinho aqui no palácio, está tão entediante essa tarde, eu acho que eu vou chamar ela para vir aqui tomar um drink comigo. E ela foi, e a Bíblia diz que ela dormiu com Davi. Pelo que podemos perceber, não dormiu apenas porque ela ficou grávida. Não foi só uma questão de dormir, né? De passar a noite no palácio. Alguma coisa aconteceu e essa mulher ficou grávida. Só que se você conhece a história, em poucas palavras, você descobre que essa mulher, Betseba, ela era esposa de um dos soldados de Davi, de um homem muito honrado chamado Urias. E quando ela manda avisar para Davi, depois de um tempo que ela está grávida, Davi fica desesperado. E ele diz: e agora? O marido não estava em casa, eu aproveitei de uma situação, então vou fazer o seguinte, vou chamar o marido lá do campo de batalha para ele vir para cá, dormir com ela enquanto ainda dá tempo, para achar que o filho é dele. Aí Davi tenta consertar o pecado, Davi tenta resolver o problema do jeito dele. Agora que ele fez o que fez, agora que ele aprontou do jeito que aprontou, ele começa a fazer o que todo mundo geralmente faz quando descobre que os seus erros vão ser expostos, que ele vai passar por uma situação de vergonha. Ele tenta tapar o sol com a peneira, varrer para debaixo do tapete. O problema, ele chama Urias e diz: Urias, meu amado, meu querido, você está lutando muito nessa batalha, vem cá, meu filho, tira esse chapéu de couro de chifre aqui, bota aqui, por favor, tira esse capacete com esse chifre que não combina, que você não é viking, meu filho, você é guerreiro judeu, por favor, tira esse negócio aqui. Onde é que você achou esse capacete feio de chifre, rapaz? Vem cá, meu filho, faz o seguinte, ó, vai para tua casa, deita com a tua mulher, aproveita que eu estou te dando esse bônus aí, você está muito cansadinho, vai lá, meu irmão, aproveita essa folga que eu estou te dando, vai para tua esposa amada, fica com ela essa noite. E a Bíblia diz que esse homem honrado, ele disse: jamais eu posso fazer isso. Os meus soldados debaixo do meu comando estão todos lá na batalha, os meus irmãos estão lá lutando, os meus companheiros de sangue estão lá no fronte de batalha. Como que eu posso simplesmente abandonar a guerra e vir para cá e ficar com a minha mulher? Que cabeça que eu vou ter para isso? E dormiu lá na porta do palácio, não foi de jeito nenhum para casa. E o rei mandava todo dia ele ir para casa, ele: não vou. Aí o rei disse: não tem jeito não, esse cabra quer morrer. E aí Davi passa a planejar de que maneira ele vai se livrar de Urias, e ele dá ordem aos comandantes dele para que coloquem Urias no momento mais difícil da batalha e larguem ele lá sozinho. É uma espécie de homicídio que acontece aqui. Davi, ele promove a morte de Urias no campo de batalha, para que Batseba se torne viúva, e aí ele vai fazer o que todo mundo está esperando. Quando a mulher fica viúva, descobre que o marido morreu na guerra, todo mundo fica muito triste por ela, e Davi vai lá abraçar a viúva também.
Diz assim: minha querida, fique tranquila, nós cuidamos dos nossos soldados, você não vai ficar desamparada. Urias era um homem muito bom, um homem muito honrado. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer você para o palácio para cuidar de você pessoalmente, eu vou fazer isso. Urias era um cara tão bom, tão legal, né? Nós vamos colocar aqui a foto dele, nós vamos dar uma medalha de honra para ele e um lugar no nosso cemitério especial para ele, mas você vai ser bem cuidado, pode ficar tranquilo que a criança, que é filho dele, vai ser também bem cuidada, nós vamos cuidar de tudo. E Davi então tenta esconder o seu pecado, até que o profeta Natã aparece com uma palavra de Deus para ele. Davi cai em si, Davi reconhece o seu erro, Davi rasga as suas vestes, Davi diz: eu pequei, e ele se arrepende diante de Deus. Se você ler o segundo livro de Samuel, você vai perceber que o segundo livro de Samuel abrange 33 anos da vida de Davi. A primeira metade é uma história que conta múltiplos triunfos de Davi. Dos capítulos 1 a 5, nós temos os triunfos políticos do rei Davi. Os capítulos de 6 a 7 tratam dos seus triunfos espirituais. E os capítulos de 8 a 10 tratam dos seus triunfos militares. E a vida de Davi então chega a esse ponto alto, quando ele está no topo. Ele conquistou muito, ele cresceu, ele prosperou, ele estendeu os domínios do seu reino. Ele está vivendo um momento muito abençoado da sua vida como rei de Israel. Ele está vivendo um momento de glória, e de repente é aqui no capítulo 11 de Samuel, onde ele está literalmente no topo do mundo, que ele tem esse caso de amor, esse caso adúltero com esta mulher, e então tudo voa em pedaços. A lição que nós aprendemos aqui é que existem consequências para os nossos erros, existem consequências para as nossas ações, existem consequências para as nossas escolhas, e essas consequências atingem a nossa família. Por causa do pecado de Davi, a bússola moral dos seus filhos foi completamente destruída, porque o pai deles, o homem segundo o coração de Deus, revela-se agora um adúltero e um homicida. E essas coisas na Bíblia que começam a acontecer na vida de Davi, na vida dos seus filhos, na vida dos seus descendentes, a Bíblia chama isso de consequências generacionais. São as consequências das nossas ações, dos nossos erros nas nossas gerações. A Bíblia fala muito claramente sobre isso nos 10 mandamentos. Quando Deus deu ao povo os 10 mandamentos, Ele advertiu seriamente que os pecados dos pais seriam punidos na vida dos seus filhos. Toda a família seria afetada até a 3ª e 4ª geração por causa do pecado. Isso não quer dizer que Deus esteja castigando os filhos pelos erros dos pais, mas sim que os filhos sofrem as consequências dos erros dos seus pais. Nós não podemos desconsiderar o que estamos fazendo com a nossa vida quando somos casados, quando somos pais. Se você está aqui, você gerou filhos, gerou um filho, você é pai, você é mãe, você tem responsabilidade sobre eles. Saiba que as suas ações, que as suas escolhas interferem na vida dos seus filhos. Nós sabemos, por exemplo, o perigo de mulheres grávidas tomarem bebida alcoólica, ou fumarem, ou até mesmo usarem drogas, e algumas que são dependentes químicas não conseguem resistir ao vício, e durante a gestação de uma criança continuam fazendo uso contínuo de drogas, e as crianças nascem obviamente afetadas pelo uso desses químicos. Conhecemos também o poder do fumante quando ele fuma, e o perigo de você ser um fumante passivo. É interessante isso, que o second smoke, ou o fumante passivo, dizem que a fumaça que sai daquele que está fumando, ela é muito mais venenosa que o próprio cigarro para quem está próximo a um fumante. E eu me lembro de uma época, eu sou de uma época que as pessoas fumavam livremente, fumavam em todos os ambientes, fumavam até dentro de avião. A gente pegava um voo e tinha a ala de fumantes e a ala de não fumantes. Como eu era não fumante, eu olhava para trás e parecia uma neblina a parte dos fumantes. Dentro do avião, dentro de restaurantes, as pessoas fumavam. E os fumantes geralmente não estão nem aí para os outros.
Até hoje ainda tem gente que entra fumando no elevador, e você vai entrar no elevador e o elevador está todo cheirando a cigarro, ou as pessoas fumam em ambiente com ar-condicionado, ou no carro com o vidro fechado. E o pior do que isso é quando nós percebemos que pessoas estão colocando em risco a vida dos seus filhos. Imagine que você passa por um lugar e você vê um cidadão com o carro fechado, com 3 crianças dentro e ele fumando com os vidros fechados. O que você faria? É óbvio que uma cena dessa nos deixa indignados, porque nós não podemos olhar e perceber crianças que estão sofrendo como vulneráveis pelas ações dos seus pais, crianças que estão expostas aos erros inadvertidos dos seus pais, aos erros inconsequentes dos seus pais. Quantas e quantas crianças ainda hoje estão sofrendo abusos morais, abusos físicos, abusos emocionais por conta do tratamento que recebem dentro da sua própria casa. Mas Deus nos adverte também sobre as consequências espirituais dos nossos erros na vida dos nossos filhos. Eu contei um pouco dessa história trágica de Davi para você, e a minha pergunta para você nessa noite, você que é pai, você que é mãe, você que está aqui ouvindo essa palavra, você acha que você vai se sair melhor do que Davi? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? De que maneira você tem encarado a educação, a criação dos seus filhos, das suas crianças que dependem de você? De que maneira os seus filhos têm aprendido com o que vem na sua vida? É interessante porque se crianças crescem em um ambiente onde elas veem que o casamento normal é aquele em que o adultério é normal, qual será então o resultado disso na mente, na cabeça destas crianças? É óbvio que elas perpetuarão esse modelo. Quantos nascem e crescem percebendo a traição, percebendo o adultério, percebendo de que maneira o seu pai ou a sua mãe ou ambos estão agindo com infidelidade um para com o outro, e isso gera nos seus corações tantos traumas. Provérbios 6, 27 a 29, a palavra do Senhor diz claramente, Provérbios 6, 27 a 29, pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem, ou andará sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente quem a tocar. Não pense que não vai acontecer com você. Não pense que você não vai sofrer as consequências do seu erro, do seu pecado. Aliás, deixe-me dizer uma coisa muito séria sobre pecado. E é muito importante que você preste atenção a isso. O pecado sempre nos leva mais longe do que queremos ir. O pecado sempre nos leva mais longe do que queremos ir. É interessante como o pecado tem esse fascínio e esse poder. Nós entramos numa situação e dizemos, não, está tudo bem, eu tenho controle. Não, é só até aqui, daqui não passa. Não, isso aqui pode ficar tranquilo. A raiz do pecado é o orgulho, é a soberba, é a ilusão do controle. E o pecado então, ele te envolve, ele te embaraça, ele te embaralha de tal maneira que ele te leva sempre mais longe do que você planejou, mais longe do que o que você queria, mais longe ao ponto de chegar um momento na sua vida que você vai dizer, o que foi que eu fui fazer, onde foi que eu fui me meter, onde é que eu estava com a cabeça quando eu me embaralhei, quando eu me embaracei com essa situação. E às vezes você quer sair, você já não consegue mais, e você se sente todo embaraçado, todo embaralhado. Quantas pessoas nós estamos olhando para a vida delas, quantas pessoas você conhece, talvez no seu trabalho, na sua escola, que estão embaraçadas no pecado, e algumas delas estão tão cegas que não conseguem enxergar. Algumas já começaram a enxergar, estão como Absalão, talvez entre o céu e a terra, pensando o que eu posso fazer com a minha vida para me livrar dessa situação. O pecado sempre nos leva mais longe do que queremos ir. O pecado sempre nos prende mais tempo do que queremos ficar. É interessante que o pecado, às vezes as pessoas entram e dizem, não, é só hoje, é só uma vez, vai ser só uma. É um lance rápido, eu não quero envolvimento, é uma coisa fortuita, é algo trivial, não tem sentimento na jogada, foi só prazer, eu estava bêbado, eu estava alcoolizado, não tem nada a ver, eu não tenho nada com essa pessoa, foi uma situação única, foi uma coisa única, não vai se repetir. Mas o pecado, ele prende mais tempo, e a pessoa acaba percebendo
que ela não queria estar naquela situação, mas ela está presa por mais tempo do que ela gostaria de estar. E finalmente o pecado nos cobra um preço mais alto do que queremos pagar, sempre mais alto do que estamos dispostos a pagar. O pecado nunca vem com etiqueta de preço real. Nós olhamos para aquilo e dizemos: tá barato, tá tranquilo, vai dar certo, é fácil, eu me livro rápido disso. Mas de repente a gente começa a perceber as consequências devastadoras do pecado, como o pecado atrapalha a nossa vida, como o pecado interfere em nossa vida, como são terríveis os desdobramentos do pecado e como é difícil muitas vezes administrar as suas consequências incontroláveis. Você acha que está no controle, mas será sempre o pecado que estará no controle da sua vida. O adultério na Bíblia é apenas um exemplo de pecado. Você pode estar dizendo: mas eu não estou em adultério, essa palavra não tem a ver comigo, eu sou fiel à minha esposa. O adultério na Bíblia é um símbolo da desobediência a Deus. Toda vez que desobedecemos a Deus em qualquer área da nossa vida, estamos sendo infiéis, estamos sendo adúlteros no dizer da palavra de Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, passamos a fazer a nossa. Quando deixamos de cumprir o propósito de Deus e mergulhamos em uma situação, em qualquer nível ou em qualquer área da nossa vida, em que estejamos fazendo algo que desagrada a Deus, isto é pecado. E o seu relacionamento com Deus será um exemplo para os seus filhos, para bem ou para o mal, para o melhor ou para o pior. Portanto, essa é a primeira lição que aprendemos nesse texto, uma lição terrível para os pais, com respeito à criação dos seus filhos. Mas há também uma lição, em segundo lugar, para os filhos. Há aqui nesse texto, em segundo lugar, uma lição para os filhos. Assim, embora seja fácil culpar o estupro de Tamar, o assassinato de Aminon, a rebelião e a morte de Absalão nas ações do seu pai Davi, também esta é uma lição para os filhos que aprendemos nesse texto. Nem todo mundo aqui é pai de alguém, mas todo mundo que está aqui ouvindo essa palavra é filho de alguém. Talvez você diga: eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu não sou pai de ninguém, mas todo mundo aqui é filho de alguém. E a começar esse ponto da mensagem, esse segundo ponto da mensagem, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Você que está aqui, você que é filho, um conselho ao seu coração. Se nesse momento, ouça, se nesse momento da sua vida você está culpando seus pais, o seu pai ou a sua mãe ou quem quer que seja, pelo que você é e pelo que você fez ou pelo que você está fazendo, pare com isso. Pare com isso. Esta é a lição que Deus quer ministrar ao nosso coração como filhos. Absalão pode ter sido parcialmente definido pelas escolhas de seu pai. Ele pode ter sido influenciado pelas escolhas de seu pai. Ele pode ter sido machucado pelas escolhas de seu pai. Mas no final das contas, ele fez as suas próprias escolhas. E sabe o que é triste nessa história? É que ele era um jovem que tinha um futuro brilhante. Um jovem bonito. Um jovem rico. Um jovem com todo um futuro pela frente. Um jovem com tantas possibilidades. Um jovem que tinha tantas coisas à sua disposição, tantos recursos à sua mão, e ele não soube aproveitar isso. E o seu fim foi triste. Independente do que seu pai ou sua mãe tenha feito, ou não tenha feito, independente das suas ações ou omissões, a única pessoa que faz as escolhas é você. Assim como Absalão foi Absalão. Nós podemos discutir, essas questões estão aí no pano de fundo dos direitos humanos, das discussões jurídicas, sobre quem é responsável por alguém que comete um crime na sociedade. É a própria pessoa que cometeu o crime ou ela é um produto do meio? E nós podemos passar horas e horas falando sobre o ambiente familiar versus a genética, a formação biológica da pessoa, as influências genéticas, as influências do meio, mas no final de todas as coisas, independente de como fomos criados ou de nossa herança genética, nós tomamos as nossas decisões. Os nossos pais tomaram as suas, eles tomaram as deles, e no final nós tomamos as nossas próprias decisões. Davi agiu horrivelmente, mas isso não dá o direito a Aminon de ir lá estuprar a sua irmã, a sua meia-irmã. Davi agiu terrivelmente com Urias, mas isso não dá o direito a Absalão de matar o seu irmão Aminon.
Absalão pode ter sentido que o comportamento de seu pai foi ultrajante. Ele pode ter se sentido revoltado e com todos os direitos e argumentos e justificativas para tentar esse golpe militar. Mas essa foi uma decisão que ele tomou e que no final resultou na sua morte. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Cada um de nós pode aqui se justificar como quiser com relação ao seu passado. Ah, você não sabe como eu sofri. Ah, você não sabe onde eu nasci. Ah, você não sabe o que eu vivi na minha infância. Ah, você não sabe quantos abusos eu passei na minha vida. Ah, você não sabe como foi difícil chegar aqui. Ah, você não sabe que influências terríveis eu tive na minha criação. Tudo isso são muito boas desculpas, mas nenhum de nós pode se apoiar hoje à noite nos erros dos nossos pais, sejam eles quais forem. E isso nos traz a terceira e última lição desse texto, que eu queria compartilhar com você. Uma lição para todos os cristãos. Uma lição, sim, não apenas para pais e filhos, mas para pais e filhos cristãos. Pais e filhos que estão na igreja. Gente como eu e você, que está aqui na casa do Senhor, que se diz seguidor de Cristo. E se você é um seguidor de Cristo, as pessoas sabem disso, as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão te observando, as pessoas do seu ambiente familiar, do seu ciclo familiar, os seus familiares, as pessoas da sua vizinhança, as pessoas da sua faculdade, no seu trabalho, as pessoas no seu dia a dia estão te observando. E se você é um seguidor de Cristo e as pessoas não sabem disso, isso é um sermão para um outro momento. Mas se você é um discípulo de Jesus, obviamente as pessoas estão olhando para a sua vida e para o seu testemunho. Cada um de nós em Cristo Jesus é responsável por fazer boas escolhas. Cada um de nós deve andar como filho da luz. Cada um de nós deve escolher o que é certo. Cada um de nós deve viver de tal maneira que possamos glorificar o nome do Senhor. E no final do nosso dia, nós não podemos colocar a culpa das nossas escolhas erradas, do nosso comportamento errado como cristãos, nos nossos pais, ou no nosso passado, ou nas influências do ambiente que estamos vivendo, ou nem mesmo na igreja, na nossa liderança. Nossas vidas podem até ser coloridas e moldadas por todas essas influências. Nós podemos ser afetados por nossa genética, por nosso temperamento, por nossa personalidade, pelas circunstâncias da nossa vida, mas no final de cada dia, cada um de nós precisa saber que tem da parte de Deus a autoridade e o poder para viver uma vida justa, uma vida santa e fazer o que é certo e aquilo que agrada ao coração de Deus. Deus nos prometeu em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados passados, e isto é maravilhoso. Não existe nada mais maravilhoso e poderoso do que você saber a mensagem do Evangelho, o perdão de Deus para todos os seus pecados. Quantos de nós chegamos aqui na igreja com a nossa vida destroçada? Chegamos aqui presos, embaraçados, embaralhados, presos da cabeça aos pés, e Deus falou poderosamente aos nossos corações, e o poder do Espírito Santo nos alcançou em Cristo Jesus, e o sangue de Jesus apagou os nossos pecados e as nossas transgressões, e nós descobrimos pela mensagem do Evangelho que era possível viver uma nova vida, e nós recebemos um novo coração, e fomos gerados segundo a imagem de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus, e fomos transformados em novas criaturas para o louvor da sua glória. E Deus colocou dentro de nós, como se não bastasse, o poder e a presença do seu Espírito Santo para nos ajudar e nos capacitar a viver uma vida louvável, uma vida que honre, uma vida que glorifique o nome dele com o nosso testemunho. Sim, Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, e ele disse na oração do Pai Nosso que nós deveríamos orar e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação, mas nós precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte. Eu acho interessante, eu gosto de usar essa ilustração. Não sei se você já teve um cachorrinho. Já tive cachorro pequeno, cachorro grande. Já criamos fila brasileiro com cachorro grande. E a pior coisa que pode existir é um cachorro grande sem ser adestrado. É um cachorro grande sem controle. Não sei se você já viu na rua pessoas com cachorro andando. É um negócio muito feio,
Você sai com a coleira, mas parece um idiota, um pateta. A coleira não resolve de nada. Você põe o cachorro do seu lado para você guiar o cachorro e o cachorro sai te arrastando. Mas mesmo o cachorro pequenininho também tem isso. Às vezes eu descia com o cachorrinho em Yorkshire, um negócio até um tanto quanto humilhante. Graças a Deus que o Senhor resolveu essa situação na nossa casa, na nossa vida. Mas esse cachorrinho, apesar de muito fofinho, assim, não combina muito bem com um homem de 1,86 m. Você imagina, eu na rua com Yorkshire. Mas era interessante que eu descia com ele de coleira, e às vezes eu estava andando com ele gostava de passear. Quando falava a palavra passear em casa, ele ficava louco, ele dava pirueta, ele queria descer. E eu saía com ele andando, mas de repente ele encasquetava, ele invocava com o negócio. Eu estava andando, fazia pum, e eu olhava e ele estava... E eu puxando, e ele... E eu puxando, e chegava uma hora que ele fazia... Ficava parado. Aí eu dizia, tá bom, o que você quer? O que você descobriu? O que foi? Aí ele ia em alguma coisa e ficava lá, fazendo não sei o que, identificando algum cheiro, alguma coisa. Era um negócio dele lá, era um troço dele, e eu ficava lá, até uma hora que ele dizia assim, acabou, chega, vambora, e aí puxava ele e ia, às vezes na força, ele ia assim, mas eu levava, sabe, querido, muitas vezes Deus está te levando numa direção, e você está agindo da mesma maneira. O reino de Deus é isso. É a vontade de Deus sobre a nossa vontade, é o governo de Deus sobre as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas opiniões. E Deus quer nos levar pelo caminho da sua vontade, mas às vezes a gente está fazendo isso e a gente está puxando para o outro lado, e chega uma hora que Deus diz assim, o que é que você quer? É isso que você quer? E isso é livre-arbítrio. E Deus faz isso, Ele solta a coleira, por assim dizer, e a gente vai, e a gente perde um tempo, fazendo coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando Deus quer governar, Deus quer nos dirigir, mas nós muitas vezes estamos puxando para uma outra direção, nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Eu não sei quando foi que Absalão começou a fazer essas más escolhas, eu não sei quando foi que ele resolveu fazer tudo isso, mas ele poderia ter parado a qualquer momento, até aquele dia, e porque aconteceu tudo aquilo naquele dia, não teve mais chance. Sabe o que é mais triste? É que chega um dia que não dá mais. A gente vai brincando, a gente vai fazendo esses testes com Deus, a gente vai fazendo essas incursões pelo território perigoso do pecado, pelos caminhos pantanosos da nossa vontade obscura. A gente se esquece que a vontade de Deus é sempre a melhor, e ela é boa, perfeita e agradável. A gente se acostuma a transgredir, Deus deixa, até que chega um momento para alguns que não dá mais. E foi o que aconteceu com Absalão, e hoje é o dia em que o Espírito Santo está falando para mim e para você, que nós como discípulos, nós como cristãos, precisamos parar de culpar os outros, precisamos parar de transferir responsabilidades, porque assim não cresceremos. Esta série, Isso é Estranho, é sobre isso, é sobre assumirmos responsabilidade para com a nossa vida, é sobre sermos o resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Nós escolhemos se vamos dar duro na escola ou não, nós escolhemos se vamos levar a sério os nossos estudos ou não, nós escolhemos se vamos levar a sério a faculdade ou vamos empurrar com a barriga, nós escolhemos que tipo de alunos vamos ser, se vamos ser medíocres ou se vamos ser excelentes naquilo que estamos fazendo, nós escolhemos que tipo de trabalho vamos fazer, que tipo de atitude teremos no nosso trabalho, na nossa vida profissional, se vamos fazer de qualquer jeito, meia boca, ou se seremos excelentes naquilo que estamos fazendo. Nós escolhemos com quem vamos namorar, nós escolhemos com quem vamos casar, nós escolhemos onde vamos congregar, em que ministério vamos participar, e escolhemos o que vamos fazer com a nossa vida espiritual todos os dias, e você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Talvez você diga hoje à noite, eu não tenho muitas escolhas. Você não sabe o momento que eu estou vivendo, eu não tive muitas escolhas, e nesse momento eu não tenho muitas escolhas. E talvez você esteja assim exatamente por causa de algumas escolhas que você fez anteriormente. Talvez você esteja entrando em uma verdadeira sinuca, em um verdadeiro checkmate. Talvez você esteja hoje à noite aqui
aqui exatamente assim, como pai, como filho, como profissional, como cristão. Talvez você esteja precisando simplesmente assumir responsabilidade pela sua vida e tomar decisões importantes nessa noite. Porque uma vez que nós aceitamos que estamos onde estamos por causa das escolhas que fizemos ontem, nós entendemos o poder de determinar onde estaremos amanhã pelas escolhas que podemos fazer hoje diante de Deus. Esta é a grande coisa que como cristãos nós precisamos fazer, e nós não precisamos fazer isso sozinhos. Eu gostaria de terminar com um texto de Jesus maravilhoso no Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 17, onde o Senhor Jesus fez uma promessa para todos nós, uma promessa para mim e para você como discípulos. Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E então Jesus continua a detalhar o que isso significa para mim e para você como cristão, como discípulo, em João 14, 26 e 27. Mas o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje, como discípulos, nós temos a paz de Deus no nosso coração. Nós temos o poder, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos um guia, nós temos um ajudador, nós temos um parácletos, nós temos um consolador que caminha conosco nas nossas escolhas e decisões. Nós temos a possibilidade de viver uma vida realmente abençoada e para o louvor da glória de Deus. E eu oro para que você receba essa palavra de vida hoje à noite, e a tua vida seja muito abençoada a partir das tuas escolhas, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar por quem está aqui nessa noite e deseja tomar a decisão mais importante da sua vida. Deixa eu orar por alguém que está aqui essa noite, que precisa fazer isso hoje. Entregar sua vida a Deus, entregar sua vida a Jesus. Eu já entreguei minha vida nas mãos de Deus, mas não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala que nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, crer na morte e na ressurreição do Senhor. Nós precisamos confessar a Cristo como o único e soberano Senhor das nossas vidas. Nós precisamos recebê-lo como o único e suficiente Salvador. E talvez você nunca tenha tomado essa decisão publicamente. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão de verdade. E você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, e eu quero lhe dizer que essa é a decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar na sua vida. Essa é a escolha mais acertada que alguém pode fazer na sua vida. E se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, eu gostaria que levantasse bem alto a sua mão. Aonde você está, basta levantar a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Eu gosto quando as pessoas são decididas. Isso é bom. A gente não precisa fazer muita força, né? A mensagem é clara, a decisão é sua. Não deixe passar essa oportunidade. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, que quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, soberano, Senhor e Salvador da sua vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador no seu coração. Levante bem alto a sua mão, diga: eu quero nessa noite fazer essa aliança, eu quero nessa noite selar essa aliança de vida eterna para toda a minha vida. Eu quero ser discípulo de Jesus. Levante a sua mão. Há alguém aqui que está se reconciliando com Deus e com a sua igreja. Eu creio que depois de entregar a vida a Jesus, a decisão mais acertada que alguém pode fazer, se por acaso saiu dos caminhos do Senhor, se por acaso se afastou, se por qualquer razão ou justificativa, se esfriou na sua vida espiritual, mas quer voltar para a casa do Pai, quer voltar para a presença de Deus, quer voltar para a comunhão no corpo de Cristo com os irmãos, quer se reconciliar com o Senhor. Às vezes as pessoas me perguntam: você vai fazer algum tipo de apelo, algum desafio de reconciliação? Eu gostaria muito de me reconciliar com a igreja, de me reconciliar. Eu já
já fui crente, eu já fui evangélico, eu já me envolvi com ministério, com obra, com serviço, mas eu estou afastado, eu estou frio, mas eu estou sentindo vontade hoje de voltar para os caminhos do Senhor, de voltar a congregar, de voltar ao primeiro amor, de voltar às primeiras obras. Há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Levante bem alto a sua mão. Hoje é a noite da sua decisão mais importante. Faça isso se você está aqui e se por algum motivo você deseja se reconciliar com o Senhor. Dê um sinal com a sua mão, porque eu gostaria de orar com você. Deus te abençoe, minha querida. Aleluia. Uou! Glória a Deus pela sua vida. A palavra do Senhor não volta vazia. Eu sei que tem mais gente. Eu queria pedir para você, em nome de Jesus, não deixar passar essa oportunidade. Se você está aqui e Deus está falando ao seu coração, tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar também por aqueles que são pais. Se você é pai, se você é mãe, e se de alguma forma você está triste com o que está acontecendo com a vida dos seus filhos, talvez você esteja aqui pensando em um filho, ou em uma filha, ou em filhos. Talvez você esteja aqui, os desejos do seu coração como pai, como mãe, era como eu gostaria que meu filho estivesse aqui, mas até agora as escolhas dele o afastaram de mim, o afastaram da presença do Senhor. Mas Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para a nossa família. A palavra de Deus diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor, serão discípulos do Senhor, serão carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor. Não abra mão do seu filho, não abra mão dos seus filhos, não abra mão. Deus tem promessa para eles, eles são seu descendente, sua descendência. Deus vai curar, Deus vai trazer. Eu gostaria de orar por pais que estão aqui, talvez se sentindo como Absalão, embaralhados, presos pelos cabelos. Eu não sei mais o que fazer. Eu fiz tantas coisas erradas na minha vida, e isso afetou a minha família. Ou talvez você esteja com crianças pequenas, filhos ainda muito pequenos, dizendo: como que eu vou criar os meus filhos? Como que eu posso criar os meus filhos de tal maneira que eles sejam pessoas que amem a Deus, que amem a casa de Deus, que amem o reino de Deus? De que maneira eu posso influenciar positivamente os meus filhos? Eu gostaria de orar com os pais, com as mães que estão aqui nessa noite. Gostaria de pedir, se você está aqui com seu coração aflito por alguma razão que envolve a sua família, a sua casa, se existe no seu coração um sentimento agora de interceder e de abençoar a sua família, as suas gerações, fique de pé onde você está. Você que é pai e mãe, você que se sente responsável por aquilo que é o seu testemunho, talvez a maneira como você precisa mudar a sua linguagem, precisa mudar a sua abordagem. Sabe, criar filhos é um grande desafio, e nós precisamos muito da sabedoria e da graça de Deus, porque nem tudo que se aplica a um filho se aplica a outro. Às vezes as fórmulas são completamente diferentes e a gente precisa da estratégia de Deus. Feche os seus olhos onde você está e ore ao Senhor comigo. Pai, eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, por todos os pais e mães que estão ouvindo essa palavra, porque nós nos sentimos muitas vezes esmagados pelo peso da responsabilidade de criar os nossos filhos. Criá-los em um mundo tão cruel, em um mundo tão perdido, em um mundo onde há tantas influências negativas, e nós mesmos somos tão passivos de erros, desacertos, erramos com os nossos filhos, falhamos em muitos aspectos, e nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, que os nossos erros não interfiram no projeto de Deus para a vida dos nossos filhos. Pai, nós oramos por aqueles dentre os nossos descendentes, dentre a nossa família, a nossa parentela, que ainda não estão nos teus caminhos. Quantos jovens com um futuro tão brilhante, com uma vida pela frente, que estão se destruindo, estão se entregando de uma forma, ó Deus, comprometida com o pecado e com os valores deste mundo. São nossos filhos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles. Nós pedimos que o Espírito Santo os alcance, que a graça do Senhor os alcance. Nós pedimos que eles sejam curados, que eles sejam libertados, que eles sejam desprendidos dos laços, das cadeias do inferno. Se algum deles está pendurado pelos cabelos neste momento, nós oramos para que seja livre pelo poder do nome de Jesus. Nós chamamos a existência filhos restaurados, filhos regenerados, filhos convertidos, filhos que estarão aqui
aqui na tua casa, plantados na tua casa, servindo ao Senhor e dando frutos para a tua glória. Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe estes pais e estas mães, libere perdão, libere reconciliação, libere graça, para que se tornem os maiores intercessores dos seus filhos. Abençoe e dê a eles estratégias e sabedoria para ganhar os seus filhos. Converta hoje o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando as famílias que estão recebendo esta palavra que vem do teu trono, com a graça da restauração e da restituição dos filhos, em nome de Jesus, amém. Queira se assentar e eu